Bom dia, meus amores, eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Vai começar mais uma aula, tá certo? Aula de português. Tema: se eu quiser aprender mais o que é verossimilhança, o objetivo é aprofundar o estudo sobre a verossimilhança em narrativas e atividade do livro. O que é verossimilhança, né? Os contos fantásticos, eles misturam situações reais e situações irreais, mas ainda assim a história é aceita pelo leitor. Isso acontece porque os fatos narrados estão encaixados e há uma lógica entre eles, né? Porque os contos fantásticos têm as histórias real, né? Situação real e real ao mesmo tempo. Então, há uma mistura nos contos fantásticos. Esse efeito é chamado de verossimilhança e é uma característica das narrativas em geral. Vamos estudar esse aspecto a seguir. Verossimilhança provém do latim verissimilis, cujo sentido se atém a provável. Ou seja, a narrativa precisa ser constituída de um universo possível, no intuito de provocar no leitor a sensação de que algo pode realmente existir, acontecer. Assim, os fatos não precisam corresponder de forma exata ao universo exterior, mas necessariamente precisam ser verossímeis, semelhantes à realidade. Existem dois tipos de verossimilhança, né? A externa e a interna. A verossimilhança externa, ela trata-se daquilo que é aceito pelo senso comum, tido como possível, provável. A verossimilhança interna, ela caracteriza-se pela coerência narrativa, ou seja, pela sequência temporal dos fatos. Esses, por sua vez, devem suceder temporalmente. Isto é, uma causa, um fato, desencadeia uma consequência, dando origem a novos fatos e assim sucessivamente. Quando essa sucessão, por um motivo ou outro, se torna contraditória, constata-se que a narrativa ela adquiriu um aspecto inverossímil, tá certo? Agora é a nossa atividade do livro, tá bom? Tem esse texto, tá certo? Aí na página de vocês, na página 91. Sou estudante de línguas, faço francês. Para saber bem uma língua estrangeira, é necessário convivência com os seus nativos, dizia o professor. Como não posso passear na França e nem no Canadá, fui para Cayenne, nas Guianas. É mais barato, muito mais próximo e faz calor. Sou professor e assim, após 4 anos de uma economia de guerra, comprei as passagens, tirei férias no trabalho e depois de 5 dias de viagem de ônibus e mais algumas horas de tapuia, desembarquei em Cayenne. O que significa Guianas? Trata-se, nesse caso, de Guiana Francesa, território subordinado à França, localizado no norte da América do Sul. Cayenne é sua capital. Que significa tapuia, né? Embarcação muito usada na região amazônica. Né? Esse outro textozinho, essa imagem tem aí na página 92, né, do livro de vocês, tá bom? Vocês irão responder as questões 1, 2 e 3 da página 91 e 92. A primeira questão diz: leia o trecho de uma novela do escritor Pernambuco Luiz Carlos de Santana, conhecido como Luiz Fulano de Tal, né? Que foi esse texto que eu acabei de ler para vocês, que está na página 91. Entre estudar francês na França, no Canadá e na Guiana Francesa, por que o narrador optou por essa última, né? Ele optou por quê? Por ser um local mais próximo do Brasil, mais quente e onde seria mais barato estudar. B. No terceiro parágrafo, ele explica por que ele precisou fazer economia para viajar. Qual é o motivo? Por ele ser professor e não dispor de muito dinheiro. C. A maneira como ele viajou é coerente com o fato de precisar de um lugar mais barato onde estudar? Explique sua resposta. Sim, né? Ele viajou
muitas horas de ônibus e de barco, em vez de usar outros meios de transporte mais ágeis e caros. D. É possível saber se a situação narrada é real ou imaginária? O leitor tem a impressão de ser verdadeira? Não é possível saber se é real ou imaginária, mas o leitor tem a impressão de se tratar de uma situação real. A segunda questão, que é sobre essa imagem aí que eu mostrei para vocês, que é do super-homem, né? Observe agora esta imagem do super-homem, uma personagem de HQs, de desenhos animados e de filmes. A. O fato de o super-homem voar pode provocar o estranhamento em quem conhece esse personagem? Por quê? Não, né? O personagem é um super-herói dotado de vários poderes, entre eles a capacidade de voar. B. Que outras características impossíveis para um homem comum aparecem nas histórias do super-homem, do Superman? O Superman, né, ele é muito mais veloz do que os homens comuns, possui enorme força, tem visão de raio-x, né, entre muitas outras, né? C. Que contexto foi criado para justificar os poderes do Superman, né? O personagem veio do planeta Krypton, o que lhe garante superpoderes na Terra. A terceira questão, agora relembre a narrativa de Quadros em Movimentos. Vocês vão voltar lá para a narrativa Quadros em Movimentos, que está na página 88 e 89, né, para responder essa questão da 3. A letra A, quando os quadros se moveram pela primeira vez, a protagonista não aceitou essa situação. A que ela atribuiu a impressão de movimento, né? Ela atribuiu isso a um suposto inseto que teria se movido na parede. B. Ingrid, ela percebeu também um rumor. Como reagiu a ele, né? Ela ignorou, né? E ajeitou os quadros na parede. C. Mesmo quando a moldura caiu da parede, Ingrid não aceitou que os quadros estivessem em movimento. Releia o trecho. Estava mesmo precisando descansar, suas pernas pareciam não lhe pertencer. Que palavra cria a impressão de que, embora expresso pelo narrador, esse é o pensamento da personagem. A palavra mesmo. D. De que maneira a viagem feita pela personagem pode ser considerada a explicação para a situação retratada no conto, né? A personagem, ela dedicou sua viagem a visitar museus, bibliotecas e livrarias, o que a manteve em contato frequente com a arte e poderia tê-la deixado mais propensa a fantasiar, a imaginar situações envolvendo personagens e paisagens representadas artisticamente, certo? Vocês irão me mandar a atividade, tá bom? Eu aguardo, tá certo? A atividade de vocês. Um beijo. Tudo de bom na vida de vocês, tá certo? Até a nossa próxima aula.